Olá, minha gente. Boa tarde a todas, a todos. Muito boa noite ou muito bom dia para quem nos verá em horários diferentes. Nós estamos hoje um pouco atrasados, tivemos um problema técnico no início aqui, precisamos recomeçar. Mas, de qualquer forma, eu quero, antes de iniciar a nossa conversa, pedir para vocês, aqueles que puderem, que compartilhem no Facebook, que curtam no YouTube, no Instagram, enfim, que nos ajudem a divulgar e a trocar as ideias a respeito da realidade brasileira. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos aqui iniciando teimosamente a nossa conversa semanal. É evidente que hoje é um dia especial, não é? Hoje é 21 de abril, comemora-se, ou melhor, reverencia-se o dia de Tiradentes, né? Porque não há o que comemorar, esse é o dia em que Tiradentes, na verdade, foi executado. Então, nós trouxemos aqui, vamos tratar com vocês de alguns temas da realidade, vamos também dizer alguma coisa a respeito da Conjuração Mineira, né, que depois ficou conhecida como a Inconfidência Mineira. Então nós vamos falar da Inconfidência Mineira rapidamente, vamos tratar da questão da soberania nacional, porque a luta da Inconfidência Mineira continua muito atual, né? E alguns fenômenos estão acontecendo agora, comprovando isso. Vamos falar das novidades a respeito da crise sanitária, né? Das privatizações e da Conferência do Clima, né, que deve ter início amanhã, uma conferência para tratar da questão climática. Então, esses são os temas que nós vamos tratar. Quero dizer para vocês que hoje nós temos conosco aqui a Maiara, se alguém quiser fazer perguntas, fazer observações, nós estamos à disposição para interagir. Aqueles que preferirem, nós podemos conversar depois, né, nas redes sociais, seguir conversando. Muito bem, nós hoje então comemoramos o 21 de abril. Vamos aqui rememorar que 21 de abril é o dia da execução do Tiradentes, né? Um dos inconfidentes, na verdade, um dos participantes de uma conjuração, de uma tentativa de independência do Brasil, né, em 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa, né? E, na verdade, o 21 de abril que se comemora não é o ano, não se refere ao ano da Conjuração Mineira, mas à data da execução de Tiradentes, 21 de abril de 1792. Então, na época, houve um julgamento, né, muito rápido, 3 anos apenas, e se completou o julgamento. De todos os conspiradores, né, 12 deles foram condenados à morte, mas apenas o Tiradentes foi executado. Os demais foram perdoados, né, pela Rainha Maria I, por um decreto da rainha. Todos tiveram a pena convertida em degredo, em prisão, enfim. O único que acabou executado foi Tiradentes. E Tiradentes foi executado, como todos sabem, no Rio de Janeiro, né, que na época era a capital da colônia. Foi decapitado, desmembrado, o seu corpo foi entregue à Santa Casa
do Rio de Janeiro, e ele foi sepultado, o corpo, como indigente. E a cabeça e os demais membros foram salgados e levados para Ouro Preto, onde foram expostos para servir de exemplo para que ninguém mais conspirasse contra a coroa, né? Tanto os membros como a cabeça de Tiradentes ficaram expostos, salgados para serem conservados, lá na entrada de Ouro Preto, né, de Vila Rica. Então, essa é a história, a breve história que nós temos aqui, extremamente resumida, do resultado final da conspiração. Era uma revolta que não tinha a mínima chance de dar certo, né? Porque eram poucos os conspiradores, eles não possuíam os meios militares e materiais necessários para enfrentar a corte, mas enfim, foi isso. Eu quero aqui completar essa homenagem usando aqui um verso da nossa grande Cecília Meirelles, que está lá no Romanceiro da Inconfidência, que é um livro muito bonito, né, poético, escrito pela Cecília Meirelles, quando ela era jornalista e foi fazer uma cobertura das cerimônias religiosas de Ouro Preto. E um dos versos dela, que eu escolhi aqui, né, eu escolhi uma estrofe, mas um dos versos dela foi depois musicado pelo Chico Buarque, né, na música O Tema dos Inconfidentes, que vocês podem colocar na internet, é muito bonita, né? E realmente o poema, ou todo o poema contido no Romanceiro da Inconfidência, é uma obra extraordinária. Mas eu escolhi aqui um verso, né, que serve de refrão na música que o Chico fez a partir do poema. Diz assim: toda vez que um justo grita, um carrasco o vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda o matar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda o matar. Esse é o verso da Cecília Meirelles, que traduz muito bem a história, ou pelo menos a filosofia da história do Brasil através dos tempos, né? Que é uma filosofia, uma história de opressões, de escravagismo, né? De perseguição às minorias, uma história voltada para garantir os privilégios da elite financeira, dos poderosos. Então aí fica a nossa homenagem ao dia 21 de abril de 2021, a comemoração, ou melhor, a reverência que se faz à execução de Tiradentes. E nesse contexto, nós temos alguns acontecimentos no Brasil que continuam na mesma linha, né? Nós estamos vendo um enorme ataque neoliberal ao país e um entreguismo sem precedentes que ameaçam fortemente a soberania nacional. Tal qual havia na época, o Brasil não era um país ainda, era uma colônia de Portugal e ainda não havia se formado como nação, mas isso mudou muito, né? Nós temos aí, hoje, nós vemos a entrega do pré-sal, né? A destruição de toda a soberania nacional no que se refere ao desenvolvimento da ciência e tecnologia, no que se refere às melhores condições de vida para a população brasileira, à construção de um modelo de desenvolvimento que beneficia a todos os brasileiros. E nesse contexto nós temos algumas coisas que estão acontecendo, né? Nós vamos falar aqui da pandemia, que não tem grandes novidades, né? Nós passamos os 380 mil óbitos, né? Um número absurdo que vai sendo cada vez mais naturalizado, né? Como se fosse uma fatalidade, e não é. Ele decorre de uma série
de omissões e de ações inadequadas que levaram a esta situação caótica que o país vive. Nós temos hoje a situação da pandemia de equilíbrio no topo, né? Parece que os casos pararam de crescer e os óbitos também, ainda em números muito elevados. A vacinação continua lenta e atrasada, mas já começa a surtir efeitos, porque à medida que você vacina a população, o número de casos tende a diminuir e, obviamente, por consequência, o número de vidas perdidas. Então essa é a situação atual no que se refere à epidemia. Mas o fato novo a respeito da epidemia é o surgimento, é a criação de uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito que deve ser instalada na próxima semana. Ela já está, já foi lida no Senado Federal, quer dizer, os membros já estão escolhidos, deve haver a instalação oficial na próxima terça-feira e a CPI deve começar os seus trabalhos para apurar realmente o que tem acontecido no Brasil durante a epidemia da Covid-19. É auspicioso, não deixa de ser, porque, embora não vá retroceder a ponto de reparar os danos, nós podemos, a partir da apuração isenta, real dos fatos, mudar os rumos do país no enfrentamento da crise e, mais que isso, nós podemos aprender com os erros, né, para não repeti-los, né, reiteradamente, como vimos fazendo, como tem acontecido até o momento. Então, essa CPI tem um efeito muito interessante. Mas, simultaneamente à CPI, e aí é o problema, como há uma ameaça da CPI à estabilidade do atual regime, o que aconteceu? O modelo neoliberal entreguista que teve início no Brasil em 2016, de certa forma, decidiu acelerar a sua execução com medo de uma instabilidade que dificulte, né? Que impeça ou dificulte a execução desse programa. Assim é que nós estamos vendo aí uma aceleração da privatização das refinarias, né? E nesta semana o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, isso vai ao Senado agora, o regime de urgência, né? Primeiro é o regime de urgência só, o projeto tem que ser aprovado na Câmara e vai ao Senado, mas enfim, é uma forma de acelerar a autorização para que o governo federal privatize os Correios, né? A empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Qual é a implicação disso? Isso é mais um ponto que se coloca deste modelo de entreguismo, né? Desse modelo realmente de entrega da soberania nacional. Por quê? Porque nós sabemos que os Correios são uma empresa que, na verdade, é fundada em 1663. Né? Vejam, o Correio Nacional é fundado nessa época. Depois, em 1931, ele é integrado ao serviço, aos telégrafos, né? E em 1969 surge a atual empresa, né, de Correios e Telégrafos. É uma empresa fundamental para o desenvolvimento nacional. Por quê? Porque ela chega a todos os municípios do Brasil, ela tem capilaridade, não é? Ela atende o país todo, ela funciona como banco postal. Em muitas localidades você não tem bancos, o único ponto que as pessoas têm de atendimento do sistema financeiro são os Correios. No momento em que há uma mudança extraordinária no comércio mundial, que migra rapidamente para as vendas pela internet, né, pelas vendas online, então as vendas são virtuais, mas a entrega é real.
Então a logística da entrega de encomendas talvez seja o setor mais promissor para o crescimento nos próximos anos. Tanto é que a maior empresa, a maior riqueza, a pessoa mais rica do mundo hoje é o dono da Amazon, que é uma empresa de vendas online e que tem também o sistema de distribuição. E querem privatizar essa empresa, vender a empresa de correio. Mas o que é pior, o modelo de venda não está definido. Provavelmente o que se fará é a venda do setor de encomendas, ficando com a União o mico, que é a entrega de cartas, o banco postal que atende aos pobres, aquelas pessoas que estão nos pontos mais remotos do país. Mas os Correios são um instrumento extraordinário, necessário para o desenvolvimento nacional. E quais as implicações disso? A primeira grande implicação é que, dependendo de quem compre, as tarifas terão um aumento muito grande e terão um impacto decisivo no funcionamento de milhares de micro e pequenas empresas no Brasil que hoje estão comercializando, que estão vendendo pela internet, né? Elas ficaram dependentes de uma empresa de distribuição. E não venham com essa história de que o correio é ineficaz porque precisa melhorar. Não, ninguém impede, não é um monopólio, né? Existem várias outras empresas de entrega no Brasil. Elas podem competir, devem competir. E é contra a iniciativa privada. O problema é que, ao invés de abrir o mercado para competição, para investimentos novos, o que se pretende é vender uma empresa que no ano passado, em 2020, teve um lucro de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então não é porque dá prejuízo, não é porque é mal administrada, não, é porque isso é uma grande oportunidade de negócio para o grande capital financeiro, os fundos de investimento, comprarem isso, como estão fazendo com as refinarias da Petrobras, como pretendem fazer com a Eletrobras, com os bancos estatais brasileiros e com outros ativos do Brasil, né? É uma oportunidade de negócios. Recentemente se vendeu uma refinaria na Bahia pela metade do preço que a própria Petrobras havia avaliado. Então são os negócios. E diante da ameaça da CPI, o que acontece? O núcleo econômico do governo, liderado pelo senhor Paulo Guedes, que é quem de fato manda no governo, né, resolveu acelerar essas medidas e aprofundar as privatizações. E é isso que esse é o grande risco que nós corremos aí para os próximos meses, para as próximas semanas, acho que meses, porque tem que aprovar no Congresso e tal. Se não houver um grande movimento para resistir a isso, seguramente vai haver a privatização prejudicando 99 mil funcionários que trabalham para os Correios, né? São pessoas que estão lá ganhando seu pão, fazendo o seu trabalho, né, com segurança e tal, e de repente vão perder os empregos, vão se sentir ameaçadas para que alguém ganhe muito dinheiro. E isso não vai beneficiar a população brasileira, muito pelo contrário, né? Vai entrar um dinheiro, é como se alguém que tivesse em casa um pequeno negócio, por exemplo, que vendesse marmitas e que resolvesse vender o fogão, né? Então, você mata o teu negócio, é o que vão fazer com o Correio, né? O que pretendem. Espero que não consigam. Temos perguntas? O Sidney e a Márcia disseram boa noite. A Camila falou, boa noite, Mário. Obrigada por contribuir com sua sabedoria e resistir todas as semanas. Olha, eu agradeço aqui a todos que estão conosco, ao Sidney, a Camila. Camila, é o seguinte, nós sabemos que o nosso alcance aqui é pequeno, nós dependemos das pessoas, dos nossos parceiros, dos nossos companheiros que estão conosco, divulgarem essas ideias, trocarem as informações, nos ajudarem. Agora é a velha história, nós estamos fazendo a nossa parte, né? Água mole em pedra dura. O que não pode é a gente ficar enganado, porque esse tipo de notícia a respeito dos Correios, a respeito da pandemia, ele não chega para a grande
maioria da população brasileira. Por quê? Porque não é do interesse deste mercado financeiro que vai ganhar dinheiro comprando os Correios, comprando a Eletrobras, comprando o Banco do Brasil e tal. Eles não querem que o povo esteja informado, porque a versão que vai chegar é o seguinte: os Correios são ruins, funcionam mal, atrasam as entregas, tem um bando de parasitas lá que não trabalham, então vamos vender aquilo mesmo e tal. E vão jogar fora 1,5 bilhão que os Correios entregam todo ano para o Caixa da União, para poder investir em saúde, em educação, em ciência e tecnologia, quer dizer. Então nós vamos simplesmente tirar esse dinheiro, a população vai continuar pagando, talvez pague até mais caro, e depois esse dinheiro, ao invés de voltar para o governo para financiar o desenvolvimento do país, ele vai para o bolso de um fundo de investimentos que muitas vezes não está nem no Brasil, né? O Sidney perguntou, considerando como célula do país os municípios, como você avalia a participação política das lideranças municipais nessa crise sanitária? Olha, Sidney, eu acho o seguinte: o Brasil muito se culpa exclusivamente o governo federal e o Bolsonaro especificamente a respeito disso. Mas não é a verdade. Nós temos no Brasil um conjunto de fatores que levam a essa situação caótica que nós estamos vivendo. É claro que o governo federal é o maior responsável, porque cabe ao governo federal criar um programa de organizar a resistência à pandemia, orientar os outros entes da federação, não é? Apoiar os municípios, estados. Esse é o papel do governo federal, que não está fazendo e não fará neste governo. Mas os municípios nós temos que separar. Tem municípios que estão se portando muito bem, tem municípios que estão fazendo o que pode, mas tem limitações, os estados também. Mas a ampla maioria dos municípios, se tem uma coisa que essa crise sanitária tem mostrado, é o despreparo, é a condição precária da sociedade brasileira e da administração pública. Não há programas. Poucos municípios têm programas sérios, definidos. Um dos exemplos bons é o de Araraquara, né? Lá o prefeito fez um comitê de gestão, trouxe para dentro do comitê os diretores clínicos dos hospitais, a Unesp, né? Trouxe a associação comercial, a associação empresarial, conversou com os sindicatos, montou um comitê e adotou algumas medidas, né? Nós não podemos simplificar, não é só fechar o comércio e parar tudo. Eles fizeram isso lá, 3 semanas. Mas não foi só isso, eles fizeram testagem, grande quantidade de testes com resultado rápido por PCR, isolaram os casos comprovadamente infectados, acompanharam os contactantes, então fizeram barreiras sanitárias, né, por bairros e nas entradas da cidade. Então é possível fazer muita coisa. E na área da economia também, nós não vemos, o Brasil não está na contramão, o mundo todo está fazendo programas de investimento público para salvar as micro e pequenas empresas, para apoiar as pessoas que têm dificuldades, né, os desempregados e tal, com a renda. Os Estados Unidos colocaram nesse programa mais de 3 trilhões de dólares. E nós, aqui no Brasil, não há programas nos municípios. E os programas de ajuda são desorganizados. Nós vimos aí o auxílio emergencial, que se criou um aplicativo onde muita gente fez a inscrição indevida, né? E até agora não se organizou isso, né? E os municípios não têm um programa para gerar emprego, né? Para apoiar os desempregados. Porque o certo, o correto nessa situação, até para manter a dignidade das pessoas, não é distribuir cesta básica. Claro, ninguém é contra a solidariedade, distribuir cesta básica. É importante, nós temos feito isso também, ajudamos quando podemos. Mas isso não resolve o problema. Nós precisamos de uma mudança estrutural para gerar empregos, porque é isso que dá dignidade para as pessoas. E aí eu dou um exemplo. É a questão da agricultura familiar, né, que está sendo duramente atacada por esse governo, retirada de recursos, no momento que nós tínhamos que estar investindo fortemente no financiamento da produção de alimentos
para gerar empregos no campo, né? Porque o grande empregador no campo é a agricultura familiar. E o grande produtor de alimentos também. 70% dos alimentos consumidos que vão para a nossa mesa são produzidos pela agricultura familiar. E, no entanto, no momento que se vê um corte no financiamento desse pessoal, né? Uma dificuldade a mais no momento que eles precisariam de apoio. É a mesma coisa para micro e pequenas empresas, né? Preciso ter cada município tinha que ter um programa disso, financiado pelo governo federal, mas gerenciado pelo município, que é quem conhece as micro e pequenas empresas, quem sabe das dificuldades, porque nós não podemos generalizar. Tem pequena empresa, né, que a crise não afetou tanto. Tem outras que foram duramente afetadas. Então você precisa separar os setores de atividade econômica. Por exemplo, o setor de bares e restaurantes. Eles sofreram muito, precisam de um atendimento, de uma atenção especial, né? O Sidney comentou a respeito dos Correios, que primeiro sucateia, depois vende. Veremos depois quem comprou. Sim, aí quem vai comprar, obviamente, é um desses grandes grupos de venda online, né, do Brasil ou do exterior, muito provavelmente do exterior, e que vai criar um oligopólio. Né? Ao invés de você ter uma empresa estatal, você vai ter uma grande empresa particular que vai ditar as regras e o preço do mercado da entrega, né? O que vai impactar pequenas e microempresas pelo Brasil afora, travando um setor que é um setor que promete retomar o desenvolvimento passando a epidemia, que já está em franco crescimento. O terceiro tema que eu queria tratar com vocês é a Conferência do Clima, que terá início amanhã, né? É uma conferência convocada pelos Estados Unidos, pelo Biden, né? Que decidiu voltar para o Acordo de Paris, felizmente, e que vai tratar das questões climáticas no mundo. E o Brasil deve participar dessa conferência meio que com na condição de um vilão. Por quê? Porque 24 dos 27 governadores brasileiros assinaram uma carta, além deles, empresários, artistas, intelectuais, ex-ministros do meio ambiente, assinaram uma carta endereçada ao Biden colocando a preocupação com a situação do meio ambiente no Brasil. Né? Nós temos um sistema total de desmonte da fiscalização, do controle do desmatamento e da ocupação da grilagem das terras, a tal ponto que nós temos aí um ministro do meio ambiente sendo apontado por um delegado da Polícia Federal, né, lá do Amazonas, como possivelmente tendo praticado crimes por defender madeireiros que estavam exportando madeira ilegal, maior apreensão de madeira. Então, o ministro foi lá, ao invés de contribuir para a fiscalização, foi defender a empresa que estava exportando, dizendo que ela tinha cumprido as formalidades legais. O delegado da Polícia Federal reclamou, apontou essa irregularidade ao Ministério Público e a consequência foi que ele foi demitido, foi tirado do cargo. Então é nesse contexto que o Brasil vai para uma conferência mundial no clima. E o Brasil precisa repensar o seu modelo agrícola. Isso não há dúvida nenhuma. O Brasil é um dos países que mais produz alimento no mundo, né? Poderia produzir muito mais, e no entanto, metade da população brasileira está exposta ao risco da fome, segundo os últimos dados. Então nós precisamos de um modelo novo. Nós precisamos de um modelo que priorize a agricultura familiar, que respeite o meio ambiente, que controle e reduza o uso de agrotóxicos, que distribua melhor a posse e a propriedade da terra, né? Que reative a Conab para garantir os estoques reguladores de alimentos para que as pessoas não fiquem, como está acontecendo no Brasil atual, expostas a essa variação absurda de preços de arroz, feijão, carne, óleo, porque hoje eles estão cotados em dólar,
E como não há nenhum movimento de regulação de estoques da Conab, né, a Conab foi praticamente desativada, nós estamos vendo isso aí, quer dizer, é o Deus dará. Aí a população brasileira, num país que tem os melhores recursos hídricos, de solo, de clima, né, os melhores recursos naturais do planeta, você conviver com uma produção agrícola enorme e com a fome. Então esse modelo precisa mudar, nós precisamos de um modelo, até na retomada do crescimento econômico no pós-pandemia, nós precisamos reorganizar para investimentos em energia limpa, né? Na produção de alimentos, na geração de empregos. Para isso precisa enfrentar esses grupos muito pequenos, muito pouca gente, que estão ganhando muito dinheiro e que não pagam impostos, essa é a verdade, né? Pagam muito pouco imposto. Tanto que o número de bilionários no Brasil aumentou durante a crise. E é isso que nós temos que enfrentar, e nós temos que discutir, ter noção, porque, como o Sidney disse, é importante qual é a ação dos prefeitos e dos vereadores, né? Eu não vejo nenhuma crítica consistente ao modelo atual. Muito pelo contrário, se fica na superfície, né? Receitando tratamentos médicos, entre aspas, né? Que seguramente, comprovadamente, não funcionam, né? O próprio Conselho Federal de Medicina acaba agora de admitir que essa história de tratamento precoce é um conto da carochinha. Esperamos que realmente a CPI apure as responsabilidades, né, de quem agiu corretamente e de quem falhou e possibilitou que a epidemia se agravasse. Bom, nós temos aqui, acho que já passamos da nossa hora, eu quero agradecer demais a todas e todos que estão aqui, as pessoas que nos apoiam, né? Dizer que nós aqui não trazemos nada de novo, nada que não possa ser comprovado fazendo alguma pesquisazinha aí no Google, né? Mas a luta pela soberania nacional e por um país mais justo, mais igualitário, menos desigual, essa é a nossa luta. Nós não podemos permitir que isso vire um discurso simplório ideológico, né? São os comunistas, são... Gente, nós estamos falando aqui de fatos concretos. Quem se beneficia com a venda dos Correios? A quem interessa isentar e liberar os defensivos agrícolas em profusão, como se faz no Brasil, alguns até que são proibidos na Europa e nos Estados Unidos? Quem ganha dinheiro com isso? São os brasileiros? Quando nós comemos uma comida, um alimento com excesso de agrotóxico, que pode provocar doenças graves, como doenças metabólicas, doença da tireoide, infertilidade, né? Más formações congênitas, quem se beneficia? Nós temos que discutir isso, entender pelo menos, né? E protestar. Né? Nós não podemos aceitar isso como um desígnio natural, como não podemos aceitar que 380 mil pessoas morrendo seja natural na epidemia. Não é, porque em outros países não está acontecendo isso. Então nós precisamos buscar realmente, efetivamente, profundamente, ir à raiz dos problemas, né? Encontrar as causas disso. É o que eu tinha anotado aqui para hoje, não tenho mais nenhum assunto. Eu acho que nós esgotamos as perguntas. Eu agradeço a todas e todos que aqui nos acompanharam, que nos ajudaram, e vamos continuar conversando. Não vamos desanimar, porque esse é o nosso país. Nós não podemos aceitar essa conversa mole de que o mercado é que tem que ditar as regras. O país, a nação, ele só se justifica para atender e melhorar a qualidade de vida de todos os brasileiros. O mercado é um ponto. Um país não existe para atender o mercado. Ao contrário, o país tem que controlar o mercado e tem que evitar os excessos. Nada contra quem produz com qualidade e contribui para o desenvolvimento nacional. Mas nós não podemos aceitar e ficar a reboque dos interesses
do grande capital financeiro, especialmente. Obrigado a todas, a todos. Um grande abraço e até quarta.